tema lá seriam as pregações de Jesus. E quando você fala em pregações de Jesus, a gente sempre lembra das bem-aventuranças. Eu acho que é uma das mais famosas que ele tem, né? E Jesus pregava o tempo todo, né, gente? Ele ensinava através das parábolas, e já há 2000 anos, né, naquela época, hoje a gente já tem dificuldade de entender, imagine naquela época. Mas a gente sabe que havia necessidade dele, deixa eu ver se fica melhor, havia necessidade dele falar daquela forma, porque se ele viesse, escancarasse, mostrasse a verdade, né, como tinha que ser, ninguém entenderia. Se hoje nós temos dificuldades, imagina eles naquela época. E eu escolhi um sermão especial, que eu confesso que eu também não conhecia, mas para não repetir as bem-aventuranças, ou o Sermão do Monte, eu estudei esse sermão, que é o Sermão do Cenáculo. Então a gente vai falar um pouquinho nele. Deixa eu passar aqui, cadê a setinha? Então aqui, ó. Quando, né, Jesus estava entre nós, os ensinamentos dele foram a base moral da doutrina e um guia para a humanidade. E ele falava de duas formas, publicamente, como a gente mais tem, né, tem as passagens no Evangelho, e intimamente por seus discípulos mais próximos. E o Sermão do Cenáculo, ele representa justamente esse momento, diferente aí do Sermão da Montanha, onde ele foi lá e pregou para todo mundo, né, todas as bem-aventuranças, que é lindo, por sinal. O Sermão do Cenáculo, ele representa um momento crucial de preparação dos apóstolos para a continuidade da missão de Jesus. Então, é aquele bate-papo que ele tem com os discípulos, e foi na última ceia. E aí a gente faz esse comparativo, né? O Sermão da Montanha foi direcionado às multidões, o caráter público e abrangente, o foco em ensinamentos morais e estabelecendo as bases aí éticas do cristianismo. E enquanto que o Sermão do Cenáculo, que é esse nome que foi dado, foi uma conversa íntima com os discípulos, foi num ambiente fechado, contém revelações profundas e ele prepara os discípulos para a continuidade da missão dele. Então, o contexto, né, do sermão, do cenáculo, o que a gente pode extrair? O momento, então, foi durante a última ceia, né? Eu nunca tinha parado para pensar o que a gente tem, né, a questão da imagem da última ceia, e a gente sabe que logo após teve a entrega, né, de Judas, quando Jesus foi capturado, mas eu nunca, de fato, tinha parado para pensar o que eles conversaram nessa última ceia. E é esse nome aí, que é o Sermão do Cenáculo, né? E aí, o que ele fez, né? Ele preparou os apóstolos para a sua ausência física e os desafios futuros. Então, foi aquele momento em que eu acho que Jesus realmente se abriu ali, embora ele já viesse dando, né, as mensagens aos apóstolos de que ele não estaria mais ali. Ele falou isso várias vezes, mas é nesse momento em que ele realmente chega e chama e fala, olha, eu não vou estar mais aqui, eu preciso que vocês deem continuidade na minha missão. Vocês imaginem a responsabilidade dos apóstolos, né, ouvindo aquilo. E muitas vezes sem entender, porque a gente vê que até o último momento eles não estavam acreditando que ia acontecer tudo aquilo com ele. E até a indignação, né, a gente vê Pedro muito revoltado, muito indignado, e ele sempre falando para Pedro, né, você tem que, você vai ser a minha pedra, né, você vai dar a continuidade, e você não pode, você tem que ter humildade suficiente para entender tudo isso que está acontecendo e aceitar. E muitas vezes a gente passa por isso no nosso dia a dia, trazendo isso para o nosso dia de hoje. E como eu vi, né, quando eu estava estudando isso aqui, numa palestra que eu estava assistindo, quando a gente veio para cá, ninguém deu um passaporte para nós, né? A gente vem para cá, quando a gente reencarna, com uma carteira de trabalho. E é para a gente poder realmente trabalhar. E quando a gente fala em trabalhar, não é somente os trabalhos, né, remunerados que a gente exerce, os nossos ofícios. É trabalhar, gente, constantemente, e principalmente para o próximo. Porque foi isso que Jesus fez o tempo todo. Ele só veio pregar o amor, só veio para servir e para ajudar. E aí, quando, né, às vezes a gente
vai para algum velório, né? A gente sempre escuta aquela frase, né? Ai, fulano descansou. E a gente sabe que, né, para quem já tem um pouquinho de conhecimento da doutrina, sabe que não descansou nada, né? Porque lá que, na verdade, a gente vai continuar trabalhando, a gente ainda vai continuar estudando, vai continuar evoluindo, digamos assim, mas há necessidade da gente vir para cá na Terra para a gente poder, né, justamente, digamos assim, né, no jogo de videogame, passar de fase. Porque se a gente não estiver aqui, se a gente não tiver todas as nossas vicissitudes, e quando a gente vem para cá, não é o paraíso tão prometido como a gente esperava que fosse, a gente não vai passar, a gente não vai evoluir. E quantos, né, infelizmente, fracassam nessa missão? Quando a gente estudou no curso básico de Espiritismo, os espíritos completistas, vocês já ouviram essa frase? Espíritos completistas são raros os que conseguem vir para a Terra e completar toda a missão que eles destinaram lá, o planejamento que eles tiveram no plano reencarnatório. E o que eles trazem para nós é que nós conseguimos completar 5, 10%, gente, daquilo que a gente se comprometeu a estar fazendo lá. Então, eu imagino, para quem assistiu o nosso lar, a gente viu o Ministério da Reencarnação, e eu acho que quando a gente está lá, a gente faz qualquer negócio, né? Que eu acho que a vontade de vir para cá, de reparar o mal que você fez, é tanta que você promete tudo. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer tal coisa, eu vou ser bonzinho, não vou pisar na bola, não vou beber, não vou fumar, não vou matar ninguém. Só que você chega para cá, a gente vem, né, com o véu do esquecimento, e aí você se perde, né, entre aspas, aí de novo. E o quanto que é difícil isso tudo para nós. E lá atrás, Jesus já vinha, né, nos preparando para isso tudo. Então, e eu acho que é isso que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, né, do Consolador, que é a doutrina espírita. Eu acho que é isso que é a misericórdia de Deus para nós, que é a possibilidade de estarmos aqui reencarnados, justamente para a gente poder, seja para reparar, seja para resgatar, alguma coisa que nós, né, faltamos, fizemos ou não fizemos, porque também existe a questão da omissão, e a misericórdia dele é tão grande que ele te dá a oportunidade de vir aqui para você refazer, para você fazer diferente. E só compete a nós fazermos isso. E o que eu acho lindo na doutrina espírita, que para mim foi muito esclarecedor, a minha formação é de base católica, eu ainda me considero uma católica espírita, porque eu tenho os meus santos em casa, Nossa Senhora Aparecida, Santo Expedito, sou devota a eles. Mas o que para mim fez todo sentido na doutrina espírita é falar, Marina, a responsabilidade é tua. É muito fácil você culpar o diabo, o inimigo, o obsessor, mas não. Você é responsável por você. Você é responsável por aquilo que está acontecendo com você. Então, isso, para mim, foi assim, abrir a cortina. Falar, opa, peraí. Porque é fácil você aprontar, fazer as coisas e pôr a culpa no outro. É difícil você olhar para você no espelho e falar, não, eu pisei na bola, vou ter que pagar por isso agora. Então, esse compromisso, essa reforma íntima, né? Esse compromisso moral, não moral com os outros, moral com você mesmo, eu acho que é a base de tudo. A hora que a gente começa a entender tudo isso, a gente começa a olhar diferente, tanto para nós, como para os outros também. E entende com certeza a misericórdia de Deus. Porque Deus não é um Deus que castiga. Pelo contrário. Ele é um Deus que acolhe, ele é um Deus que perdoa, mas ele é um Deus justo. Porque você não pode ir lá jogar um monte de semente de melancia e querer colher morango. Então você vai colher justamente aquilo que você plantou. Dito isso, voltando aqui para o sermão, e aí Jesus teve essa conversa com os discípulos,
E essa passagem está aqui, ó, nos capítulos 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João. Depois vocês podem estar conferindo. E antes da ceia, né, ele teve a passagem do lava-pés, que o que Jesus quis pregar aqui, principalmente para os discípulos, humildade e serviço. Esse ato simbólico de Jesus demonstra a importância da humildade e do serviço ao próximo, estabelecendo um exemplo de liderança servidora para seus discípulos. O mestre se coloca na posição de servo, um exemplo prático de amor ao próximo e liderar através do exemplo e serviços. Que Jesus foi um grande líder, não tenha dúvida. E a gente reconhece um líder quando ele vem junto com aqueles que são seus seguidores, com os liderados, para fazer a mesma coisa. Quando você trabalha, por exemplo, trazendo um exemplo aí de cotidiano de uma empresa, o teu chefe é muito fácil você mandar, faça isso, faça aquilo, mas ele está lá com você para te ensinar, para te fazer aquilo, e diferente dos outros líderes, a gente vê isso em Jesus, porque ele se colocou muitas vezes na mesma posição dos discípulos, ele sendo o cara, ele sendo ele, justamente para pregar essa humildade. Tanto que quando ele vai lavar o pé de Pedro, Pedro se fala, não vou, ele não permite, ele não quer que Jesus faça aquilo, porque ele entende a grandeza e a importância de Jesus. Mas Jesus vira e fala, Pedro, se você não permitir que eu faça isso, se aparte de mim, ou seja, se afaste no sentido de que não, você tem que compreender que o que eu estou fazendo aqui, essa minha posição de agora estar servindo, é o que eu quero que vocês façam. E por isso que ele foi e ele lavou o pé de todos os discípulos. E foi através desse exemplo que ele demonstrou a maior humildade que ele teve sempre. Então, essa lavagem dos pés, ela antecede o sermão do cenáculo, mas ela é de suma importância para demonstrar justamente a humildade e o serviço do mestre. E os temas centrais do sermão, aquele bate-papo que ele teve com os discípulos, o que foi, gente? O Consolador prometido, que é a promessa do Espírito da Verdade, amor e unidade, o novo mandamento e importância da união. Daí ele está em João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Perseverança e fé, encorajamento diante das tribulações. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A vinha e os ramos, a necessidade de conexão com Jesus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Quem aqui nunca passou por tribulação? Não existe. Cada um de nós aqui tem uma história boa, uma história triste, mas todos nós fomos testados em algum momento da nossa vida, na nossa fé. E é nessas horas que realmente que a gente está passando pela tribulação, que eu imagino lá eles no barco, quando Pedro duvidou, e Pedro fala, Senhor, Senhor, onde estás, E ele vem e fala, onde está a tua fé, Ele fala, mestre, estamos perecendo. E Jesus vem e fala, homens de pouca fé. E é nessa hora que a gente é testado. E não adianta, a gente é ser humano. Eu já passei por isso, todos nós já passamos por isso. Mas não é isso que o mestre quer. E é justamente nesse momento de tribulação, nesse momento ruim que cada um de nós passou, ou ainda iremos passar, a gente sabe disso, que ainda somos um planeta de provas e expiações, caminhando para um planeta de regeneração. Então é nesse momento que realmente a gente tem que se fortalecer. E se fortalecer como, gente? Com Jesus. Seja ouvindo palestra, seja lendo o Evangelho, seja ouvindo mesmo o Spotify, cada um tem o seu momento íntimo com ele. E a gente viu também, muitas vezes, claro, da importância de se frequentar, seja uma casa espírita, uma igreja, mas você não precisa disso para falar com Deus. Ali no teu quarto, naquele momento, na hora que você for dormir, ou na hora que você acorda, é aquele momento íntimo, seu com ele. E é naquela hora que você pode ali agradecer, pedir, e muitas vezes, se mostrar de verdade.
Porque ele, com certeza, é o único amigo que não vai trair a gente. Isso ele já deu muitas provas nesse sentido. Amor e unidade, né? O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. É fácil amar o próximo, gente? Não é. Muitas vezes, nós, como espíritas, somos testados dentro da nossa família. E quando a gente fala família, a gente se refere a pai, mãe, irmão, sogro, sogra. Eu já não tenho mais sogra, minha mãe já desencarnou, não tenho irmãos. Mas a gente tem, né, dentro da... Cada um de nós aqui, as suas diferenças. E muitas vezes, naquele tio, naquele filho que você não compreende, você é ali o teu maior resgate. E pior, sabendo que você pediu para estar ali com aquela pessoa para poder realmente, né, amar de verdade. Então, quando a gente fala de amor ao próximo, não é o próximo ali, né? É o próximo primeiro em casa. Porque também a gente vê muitas vezes que as pessoas são, digamos assim, muito boas, muito compreensivas num grupo de estudo, numa casa espírita, num grupo de igreja, mas dentro da casa a intolerância é zero, paciência zero. E justamente com quem deveria ter, né, maior paciência, porque se está ali, alguma lição é para aprender. Então a gente tem que, de fato, observar isso. Claro que é importante conviver em sociedade, ser também amigo, amar também o próximo, né, os outros colegas, mas principalmente olhar para dentro da casa da gente. Aquela pessoa que você tem a diferença, talvez ali seja a sua maior lição. Mas também, gente, eu pessoalmente, eu penso o seguinte, você pode tentar várias vezes, né, perdoar e tudo mais. Só que cada um de nós aqui está no momento de evolução espiritual. E a gente não pode exigir do outro que, né, nos compararmos com o outro. Que nem eu falei no começo da nossa conversa. Eu estou engatinhando ainda na doutrina espírita. Então, cada um aqui vai estar no seu momento. E o que eu trago para mim, pessoalmente? Tem pessoas que eu posso perdoar de coração, mas eu não preciso conviver com elas. Até pela nossa saúde mental. Então fica aí a reflexão, eu acho que só de você não desejar o mal, não fazer nenhuma maldade, já está de bom tamanho. Porque quando ele fala de amor aqui, é uma palavra muito forte. Esse amor, a gente não vai conseguir ainda ter o amor que Jesus teve por nós. A gente, infelizmente, está longe disso. Então, vamos nos contentar, no primeiro momento, de não desejar o mal, não fazer mal para o coleguinha. Já é como se fosse aí um princípio de amor. E se puder, né, eu acho que o mais próximo que a gente, talvez muito próximo, mas ainda longe de ter o amor incondicional, é o amor de uma mãe por um filho. Isso a gente sabe, quem aqui é mamãe, né? O amor de pai também, mas é que para a mulher tem outro significado. A gente carrega, a gente amamenta, então realmente é aquilo que dói na alma. Né? Eu brinco com os meus filhos que eu não tenho dúvida, se um dia Jesus chegar e falar, olha, eu preciso, você dá a tua vida por ele, é na hora, eu nem penso em duas vezes, por qualquer um deles. Então, eu acho que é aquele amor mesmo que dói na gente, é o coração da gente fora do peito. Então, acho que talvez esse seja um pouquinho próximo do amor que Jesus teve por nós, mas ainda a gente está longe desse amor e unidade que ele, infelizmente, né, trouxe, mas que ainda a gente não consegue pregar, exercer. Aí a evolução do amor, né, do próximo a todos os seres. Então, ele traz um comparativo aqui que eu achei interessante, que primeiro ele vem e fala, amarás o teu próximo como a ti. Está em Levítico, isso aí no Antigo Testamento. E no Sermão do Cenáculo, ele veio e falou diferente. Vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Que é o que eu falei agora, a gente ainda não está
próximo de ter o amor que Jesus teve por nós. E no sentido até do amor universal. Jesus amplia o conceito de amor para incluir todos os seres, transcendendo barreiras sociais, culturais e religiosas. Então, quando a gente fala do próximo, deixa eu tomar um gole aqui. Como eu falei, primeiro a gente tem que olhar para a família, mas também, hoje em dia, ainda mais, a gente vê muito isso, né? Uma intolerância, um ódio gratuito na internet, por qualquer coisa. Se você escreve, eu gosto de maçã, vem quem são os defensores de pera, falando por que você não gosta de pera, né? Então, isso, né, acho que daria até uma outra palestra, não vou me alongar nisso, mas esse amor universal que ele traz, que nem ele fala, né, para transcender barreira social, cultural e religiosa. Quantos comentários, quantas barbaridades a gente já viu de outros irmãos de outras religiões cometendo uns contra os outros, né? Que ela teve aquele episódio de chutar a imagem de Nossa Senhora Aparecida, preconceito, muitas vezes, com a Umbanda, e que é uma outra religião também. Então, isso tudo para quê, gente? Se todos nós servimos ao mesmo Deus, se todos nós pregamos a mesma coisa, que é o amor, daí como que pode a pessoa subir em algum, né, num púlpito, onde for, falar de Jesus e ser intolerante com o irmão do lado, não respeitar a crença dele? Então, esse amor universal que ele deixou é uma coisa para a gente refletir. E hoje a gente vê muito isso na internet, em todos os sentidos. Então, evitar, né? Vamos evitar ver essas notícias. Eu sei que às vezes aparece lá para a gente, tem essa questão do algoritmo, mas, infelizmente, ainda, eu acho que hoje, até por conta do acesso à informação, a gente vê isso muito mais, né? Antes, talvez, fosse mais escondido, uma situação mais pontual. E aí ele traz a questão do Consolador prometido e o próprio Espiritismo, né? Eu rogarei ao Pai e eles vos dará um outro Consolador. E o Espiritismo, ele surge quando? No século XIX, como o Consolador prometido por Jesus. E o que é o papel do Consolador? É revelar as verdades espirituais, oferecer consolo através do conhecimento e explicar os ensinamentos de Jesus. Quando a gente fala do Espiritismo como Consolador, eu acredito que não há, não falando mal de outras religiões, mas não há nenhuma outra religião que traga o consolo e o conforto para quem perde um ente querido, de saber que a alma é imortal, de saber que morreu e não acabou, que aquele teu ente querido vive em outro lugar, seja um lugar bom ou ruim, vai depender dos atos do que ele fez durante a vida. Então, com certeza, a doutrina espírita, nesse sentido do Consolador prometido, é a única que traz realmente o consolo nesse sentido, e principalmente, a gente já teve inclusive provas científicas da imortalidade da alma. E há outras religiões que acreditam na imortalidade da alma, mas não acreditam na reencarnação. Então, para mim é incoerente isso, porque como que você pode admitir que a alma é imortal, mas que você não reencarnaria, né? Então, onde ficaria essa alma imortal? Imagina, para mim não tem lógica. E essa questão, né, de oferecer o consolo através do conhecimento, gente. Quando a gente começa a estudar um pouco mais, eu ainda vejo o Espiritismo nem tanto como religião, para mim é uma ciência, porque existe uma explicação, existe um começo, existe um meio e existe um fim. Não é uma coisa assim, porque tem que ser assim e acabou. Né? Você consegue entender por quê. Pelo menos para mim faz todo sentido. Então, e é isso que consola, é isso que conforta, principalmente para quem perdeu um ente querido. E quando a gente, muitas vezes, não todos, mas a gente vê muitas vezes pessoas de outras religiões buscando uma casa espírita,
muitas vezes para buscar uma mensagem, para buscar um conforto, justamente porque talvez para onde eles seguem, não traz esse conforto que eles deveriam. E lá no fundo, talvez, eles acreditem, na reencarnação, mas aí que por N motivos não vão admitir. Então, a promessa, olha que bonito isso. O Consolador prometido pelo Cristo foi realmente toda essa base da doutrina espírita, que é o que a gente ainda está começando a estudar, começando a desvendar. E aí vem a relevância para a doutrina espírita, Jesus como nosso guia e modelo, isso é indiscutível. Para o Espiritismo, Jesus não é apenas um profeta, mas o guia e modelo da humanidade. Moral cristã como base. A moral ensinada por Jesus é o fundamento da conduta espírita, com ênfase na caridade e amor ao próximo. O estudo do Evangelho. O Espiritismo incentiva o estudo aprofundado dos ensinamentos de Jesus, buscando seu significado mais íntimo. Harmonização. Os princípios espíritas, como reencarnação e comunicabilidade, se harmonizam com os ensinamentos de Jesus. Quando a gente fala do estudo do Evangelho, não sei se todo mundo já conhece, já viu a obra Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Lá tem todas as passagens e com uma linguagem muito mais compreensível. E existe também o Evangelho no Lar. Não sei se todo mundo já ouviu aqui falar, que é de suma importância, que é aquele momento, no determinado dia da semana, no mesmo horário, para a gente se conectar com a espiritualidade maior, onde a gente vai estar ali com o nosso copinho d'água, ou uma jarra d'água, fazendo a leitura, sempre em voz alta, porque nós não estamos sozinhos, tem tantos encarnados como os desencarnados ali, e a nossa casa, gente, ela vira mesmo um pontinho de luz, é como se fosse um pronto-socorro. E aí, muitas vezes, se tem algum irmãozinho por ali perambulando, e se ele quiser, obviamente, a gente sabe que a todo momento a espiritualidade respeita o nosso livre-arbítrio. Outra coisa que eu acho fantástica, e Jesus fazia isso o tempo todo, Se viesse um cego na frente dele, claro que ele sabia que o cego queria enxergar. Mas o que Jesus falava para a pessoa? O que queres que eu faça? Ele respeitava o livre-arbítrio, porque às vezes o cego não queria poder enxergar, queria, sei lá, falar, me fala os números da Mega Sena. A gente não sabe, Mas ele sempre perguntava, ele respeitava isso. O que queres que eu faça? Então, o livre-arbítrio é respeitado a todo tempo. Então, quando a gente faz o Evangelho no Lar, a gente vira, de fato, esse pronto-socorro. E aí pede para que, a espiritualidade ali presente, se tem algum irmãozinho ali precisando de ajuda e ele queira ser ajudado, que ele possa ser encaminhado. Na minha casa, a gente faz nas quarta-feira, 10 horas da noite, que é o horário que a gente consegue estar mais tranquilo. Meus filhos chamam de água do santinho. É a nossa água do Evangelho. Às vezes eles não fazem comigo, na maioria das vezes eu faço sozinha. Eu tenho um menino de 13 e um de 16, então não tenho muita paciência para estar junto, mas a água eles tomam. Eu vejo que eles fazem questão de estar tomando. Para eles é importante aquela água. Então, quem ainda não faz o Evangelho, fica aí a sugestão, que realmente muda a vibração da casa, a harmonização, é muito importante. E falar de Jesus, Acho que isso que é o principal, nem que seja naquele momento ali, naqueles 15, 20 minutos, você vai estar conectado. E aí, o que a gente tira, dessa conclusão aí? Que as pregações de Jesus, tanto públicas quanto íntimas, ela formam um legado espiritual para a humanidade. E o Sermão do Cenáculo, ele revela a profundidade dos ensinamentos dele, trazendo a doutrina como consolador prometido, e o convite à reforma íntima e à prática do amor. O Sermão do Cenáculo nos convida a uma transformação interior profunda, baseada no amor e no serviço que transcende o tempo e continua a nos inspirar até hoje. Isso tudo, gente, para quê? Por que Jesus veio para cá? Por que Jesus passou o que passou para nós?
justamente para que nós possamos nos melhorar a cada dia. Vocês vão escutar muito a palavra no meio espírita de reforma íntima. A reforma íntima, para mim, eu resumo da seguinte forma: é você vencer você mesmo. E é todo dia, gente. É todo dia. É que nem eu brinquei com vocês, que eu dou um passo para frente e 10 para trás. Mas eu sei, eu acho que só de a gente ter a consciência, de ter esse despertar de que você precisa se melhorar, e você precisa se melhorar não para agradar teu marido, teu filho, teu chefe. Você precisa se melhorar para você. E eu brinco muitas vezes que eu acho que quando teve os cursos lá no Delane, eu fiz todos os cursos. Fiz do atendimento fraterno, curso de passe, fiz o curso de diálogo, lá eles chamam de diálogo com as sombras, que é o curso para dialogar com os desencarnados. Esse ainda não estou praticando. Eu ainda acho que eu não tenho amorosidade suficiente para falar com o irmãozinho desencarnado. E nem muita paciência, é uma coisa que eu preciso trabalhar em mim. Esse jeitão mais prático, mais objetivo, acho que eu vou chegar lá e já vou querer saber o problema do desencarnado, ver se cabe uma petição, se cabe alguma coisa para tentar resolver, e isso não vai dar certo. Então, estou em treinamento com relação a isso. Mas eu brinco que eu acho que é importante o que vocês puderem adquirir de conhecimento nessa vida, adquiram. Seja do que for. Claro, começando pela doutrina espírita. Por que eu estou falando isso? Quem não já ouviu aquela expressão? Há muitas moradas na casa de meu pai, né? A gente não sabe para onde a gente vai reencarnar. Então, se você reencarnar um pouquinho mais esperto, né, num planeta mais primitivo, que daí se a gente for para um planeta mais primitivo é porque a gente não foi tão bonzinho aqui. Mas vai que a gente seja o Elon Musk de lá. Então, pelo menos, vá com conhecimento, aprenda tudo. Eu falo isso para os meus filhos, aprendam de tudo. O que vocês puderem estar aprendendo aqui, aprendam. Daí que eles falam, mãe, por que eu tenho que aprender biologia se eu não vou usar? Quem nunca ouviu, né, o filho adolescente trazer isso? Por que eu tenho que saber a velocidade de não sei o que da física? Filho, aprenda. Hoje talvez você não use, mas vai saber lá na frente. E ter a certeza, gente, dessa imortalidade. Olha quanto isso é gratificante. Que a gente está aqui como uma escola. Todos nós estamos aqui para aprender. E isso é no dia a dia. E voltar para a casa do Pai com a certeza de que você adquiriu tudo aquilo que você podia de conhecimento, que você conseguiu aproveitar todas as oportunidades que colocou. E cuidado com o que pedem, porque se vocês pedirem paciência, vocês vão ser testados para adquirir paciência. Até nisso a gente tem que saber o que pede para o universo, o que a gente, né, pede para Deus. Mas acima de tudo, olhem para vocês no espelho e falem: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que Jesus espera de mim? A hora que a gente conseguir ter todas essas respostas, vocês vão ver que tudo vai fazer mais sentido. Hoje, quando eu passo por alguma tribulação, fico brava, esbravejo, falo palavrão às vezes, mas depois que passa esse momento de fúria, eu faço a seguinte reflexão: que lição eu tenho que aprender agora, que eu ainda não aprendi? E importante, quando vocês aprendem a lição, de verdade, ela não volta. Digo por experiência própria. Virão outras lições, com certeza. São aquelas que a gente precisa, de fato, melhorar. Mas é tão bom saber que Jesus veio, que Jesus deixou todos esses ensinamentos, e que Ele nos ama tanto, e que está cuidando de nós ainda, respeitando o nosso livre-arbítrio, e que a hora que você quiser, seja no pensamento, com o seu coração, você consegue se conectar com Ele. Basta querer. Era esse o recado que eu tinha para vocês. Agradeço de coração a oportunidade. Obrigada, gente.